Oi, turma. Vamos dar continuidade à disciplina de avaliação clínica e psicossocial em enfermagem. O último sistema da nossa avaliação é o sistema tegumentar. É um conteúdo bem extenso, então eu dividi a aula em duas partes. Primeira parte da avaliação tegumentar, vamos começar hoje. Então, os slides aqui. Sistema da pele, né, avaliação do tecido da pele, como que é realizada? A anamnese do exame físico, né, ele é feito com duas técnicas propedêuticas, inspeção e palpação. O exame físico da pele, ele pode ser completo ou por região. Completo, ele é integrado ao exame físico de todos os outros sistemas. Iniciar com as mãos e unhas dos dedos. Lembra que eu sempre falo das unhas cortadas? Para que a gente não provoque nenhuma lesão ao paciente. É uma forma do paciente se acostumar com o seu toque. Primeiro, realizamos o exame físico na superfície cutânea externa e depois nas estruturas subjacentes. Retirar sempre sapatos e meias para avaliar pés, unhas e espaços entre os artelhos. E o exame físico regional, o foco é apenas na pele. Afasta-se do paciente para obter uma avaliação geral. Não avaliar somente uma área da queixa do paciente, mas a pele como um todo. Em seguida, damos início à avaliação das lesões de pele. Então, na primeira técnica propedêutica, que é a inspeção da pele, podemos observar cor, pigmentação geral, áreas com hipo ou hiperpigmentação, hipo menos pigmentação e hiper mais pigmentação, ou modificações anormais da cor da pele. Áreas pigmentadas comuns e benignas, né? São as sardas. O que são as sardas? São pequenas máculas planas de pigmento acastanhado de melanina, observadas na pele que foi exposta ao sol. E nevos, que é uma proliferação de melanócitos de cor escura e acastanhada, mas eles podem ser planos ou elevados. Isso são áreas pigmentadas comuns e benignas. Ainda temos manchas café com leite, elas podem ser marrom ou acastanhada, e a mancha mongólica, que é uma mácula de coloração azul acidentada com bordas irregulares, também produzidas por melanócitos. 90% ocorre na população dos negros, 80% em asiáticos, mas também podem ocorrer em índios americanos. E as mudanças anormais na coloração da pele? Então, com relação à palidez, avaliamos anemia, albinismo e vitiligo. Com relação a eritemas, rubor difuso da pele, né? O que é o eritema? É o rubor difuso da pele. Podemos avaliar inflamações e febre. Avaliamos também cianose, porque não é comum ter coloração azulada na pele. Então, avaliamos se a cianose está visível, né? Se ela está nos lábios, na língua, na mucosa bucal, só na ponta dos dedos, que é a perfusão periférica distal, ou no leito unguial. E a icterícia, que é a coloração amarelada, tanto na pele como pode aparecer no caso aqui, ó, na região ocular do paciente. Sinais de perigo. O que é isso? Quando a gente presencia características anormais de lesões pigmentadas. Então, temos o ABCD. O A é verificar a assimetria de uma lesão pigmentada. Então, ela não é redonda ou oval, ela é bem assimétrica. B, borda irregular, apresenta margens irregulares. C, variação da cor, tem uma combinação de cores essa lesão. D, diâmetro superior a 6 milímetros. E E, elevação e aumento. O que é isso? É uma modificação de tamanho, surgimento de uma nova lesão, aparecimento de prurido, queimação ou sangramento. Então, identificados um desses sinais do ABCD é um sinal de perigo. Segunda técnica utilizada no exame físico da pele é a palpação da pele. Avaliamos a temperatura, umidade, textura, espessura, edema, mobilidade e turgor e a higiene, se a pele está limpa e livre de odor. Ainda sobre as lesões de pele, quando estamos na palpação, né, percebemos o quê? Que elas são alterações traumáticas ou patológicas em estruturas normais. Então, podemos caracterizar como uma lesão primária aquela lesão na pele previamente intacta. E uma lesão secundária é aquela lesão que muda com o tempo ou como consequência de fatores como prurido ou infecção. Nas lesões encontradas, sempre observe cor,
elevação, padrão e formato, tamanho em centímetros. Evite descrições domésticas, como, por exemplo, tamanho de uma ervilha, tamanho de um grão de arroz. Evite esse tipo de descrição. Use a medida centímetros ou milímetros, né? Localização e distribuição dessa lesão no corpo. E o exudato. Observe a quantidade, coloração e o odor desse exudato. Exemplos de lesões cutâneas primárias. Aqui temos dois. Mácula. Elas apresentam mudança de cor simples, elas são achatadas e circunscritas. São menores de 1 centímetro. Um exemplo aqui, essa figura, sardas, nevos, petequias, exemplo de um paciente com sarampo. Mancha. É uma mácula com mais de 1 centímetro. Então, a gente já caracteriza o vitiligo, as manchas café com leite, que eu passei nos slides anteriores. Pólipo cutâneo. É uma lesão palpável e sólida. Ela costuma ser elevada com mais de 1 centímetro, que é um crescimento da pele. Placa é uma pápula também, mas é com mais de 1 centímetro. Um exemplo dela é a psoríase. Tá vendo aqui? Bem demarcada. Nódulo. São lesões sólidas, elevadas, duras ou moles, com mais de 1 centímetro. Tumor. Mais de alguns centímetros de diâmetro. Podem ser duros ou moles. E ele também pode ser benigno ou maligno. Então, aqui, o exemplo de um tumor. Vergão. Ele é superficial, pode estar elevado, em um formato irregular, devido ao edema. Um exemplo disso é uma mordida de mosquito, que o paciente teve uma reação alérgica. Urticária. Urticárias são vergões que se agrupam para constituir uma reação extensa. E aí ele se espalha por mais de uma parte daquela região que você identificou o vergão. Então, não tem só localizado no antebraço ou na perna. Ele fica na coxa, sobrecoxa, olha, toda a região dorsal do bebê, as nádegas, as coxas, ele fica mais extenso. Vesícula. Tem a cavidade elevada, contendo um líquido livre, e ela tem até 1 centímetro. Um exemplo característico são as lesões de vírus herpes, herpes simples ou herpes zoster. Pústula. Tem um líquido turvo, que é o pus, na cavidade, e ela fica elevada. Então, você percebe aqui, ó, tá vendo? As pústulas, olha, sempre com secreção purulenta. As acnes, ó. E bolha, ela tem mais de 1 centímetro de diâmetro. Então, por exemplo, uma queimadura, uma bolha por fricção. Tá vendo? Olha, como ela fica bem elevada. Lesões cutâneas secundárias. Temos a crosta, que é o exudato espesso e ressecado, aqui, ó, deixado na pele quando vesículas ou pústulas se rompem ou ressecam. Temos também a fissura, que é uma fenda. A fissura, tá o exemplo aqui, por exemplo, uma lesão aqui entre os dedos do pé. Então, uma queilose nos cantos da boca ou um pé de atleta, quando apresenta essa lesão, muitas vezes com presença de fungos ou bactérias. Úlcera, ou lesão por pressão, nomenclatura que nós utilizamos, né? É uma depressão mais profunda que atinge a derme, com formato irregular, pode sangrar, deixar marcas ao cicatrizar. Escoriação, são arranhaduras pela coceira intensa. O paciente, às vezes, tem tanta coceira que ele começa a utilizar objetos e provoca essa lesão na pele. Uma lesão cutânea secundária. Cicatriz. Após a recuperação da lesão, o tecido normal é substituído por um tecido conjuntivo, que é formado por colágeno. E aí a gente verifica essa marca. E quando tem uma reação do organismo, forma um queloide. Então, essa lesão com colágeno, né, que tem a cicatriz, ela teve um excesso do tecido cicatricial e ficou com essa aparência aqui, ó. Isso é um queloide. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar da lesão por pressão, prevenção e avaliação delas. Então, o que é uma lesão por pressão? É um dano localizado na pele e ou no tecido mole subjacente, geralmente sob proeminência óssea, ou relacionado a equipamentos médicos ou outro tipo de dispositivo. Quando foi fixado um equipamento ou um dispositivo no paciente e não retirou no tempo adequado, ele provoca
essa lesão no tecido mole subjacente. A lesão pode apresentar-se na pele intacta ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. Ocorre como resultado de intensa e ou prolongada pressão, ou de pressão combinada com cisalhamento. Vou explicar adiante. O que é o cisalhamento? Cisalhamento é uma força de tração exercida sobre a pele, que desliza sobre o tecido muscular, ocasionando a oclusão ou a ruptura dos capilares sanguíneos, que são responsáveis pela perfusão da pele no local. Isso ocorre quando uma camada do tecido desliza sobre a outra, rompendo então a microcirculação da pele e do tecido subcutâneo. Fatores de risco internos. Temos como fatores de risco para a formação das lesões por pressão, idade avançada. Então, o idoso ele é mais suscetível às lesões e ao retardo das fases de cicatrização, devido à deficiência que ele tem nutricional, ao comprometimento imunológico, circulatório e respiratório, e ao ressecamento da pele e fragilidade capilar, que vem ocorrendo com o passar dos anos, ou por doenças concomitantes. Então, hipertensão arterial severa, diabetes mellitus, hepatopatias, nefropatias, problemas vasculares ou neoplasias, todos esses problemas ou essas doenças, elas retardam ou impedem a evolução do processo de cicatrização. Então, é um fator que o paciente já carrega consigo, que favorece a formação das lesões por pressão. Também avaliamos as condições nutricionais. Então, a deficiência de alguns nutrientes, ela compromete diretamente o processo de cicatrização. Esses pacientes, então, eles devem ser acompanhados com exames laboratoriais e dados antropométricos, para que a gente consiga minimizar esses riscos. O uso de drogas sistêmicas também favorece a formação de úlceras e de lesões por pressão. Uso de corticoides, agentes citotóxicos, penicilina, entre outras, que inibem o processo da cicatrização. Quando o paciente é portador de mobilidade reduzida ou ausente dessa mobilidade, ele também tem um fator elevado, que é um risco interno. Então, esses pacientes que têm diminuição da capacidade de mudar de posição de forma independente, eles devem ter a pressão local aliviada pela mudança frequente de decúbito. Daí o nosso grande incentivo à mudança regular de decúbito, uma prescrição de enfermagem que está diretamente relacionada à redução do risco de lesões por pressão nesses pacientes que estão com mobilidade reduzida ou ausente da mobilidade. Riscos externos que contribuem para a formação das lesões. Pressão contínua, quando a área de lesão ou a proeminência óssea ocorre, o que acontece? Ocorre uma pressão excessiva ou contínua. A irrigação sanguínea ela torna-se prejudicada, porque ela não consegue ocorrer da maneira que deveria. Dificulta, então, a irrigação no local e favorece a lesão. Cisalhamento, que eu já comentei, mas falo novamente, né, que ele ocorre quando o paciente desliza na cama. O esqueleto e os tecidos mais próximos se movimentam, mas a pele das nádegas permanece imóvel. Então, ele move uma parte, mas não move a outra, né? Um dos piores hábitos é o de apoiar as costas na cabeceira da cama, que favorece o deslizamento do paciente. Muitas vezes ele nem percebe e isso causa dobras na pele, que é o cisalhamento. E se essa dobra permanece por algum tempo, tendo em vista que o paciente já tem alguma deficiência ou tem a idade, né? Isso vai favorecer a formação de lesão por pressão. Fricção e umidade também são dois riscos externos. Fricção ocorre quando duas superfícies são esfregadas uma contra a outra. A causa mais comum é arrastar o paciente ao invés de levantá-lo. Isso é um erro muito grave, não deve ser feito. Nós estamos favorecendo a formação de uma lesão no paciente. A umidade também piora os efeitos da fricção. Se tiver úmido o local, quando o paciente sofre a fricção, ele vai favorecer ainda mais a formação da lesão. E a umidade é importante avaliar sempre para que a gente diminua a exposição da pele à umidade excessiva. Assim, a gente evita o rompimento da epiderme. E a gente vai tentar evitar o risco de formação de lesão por pressão. Com lesões por pressão, a gente utiliza a sigla LPP. Eu coloquei aqui, né, bem essa placa, né? Stop as úlceras de pressão. É uma meta internacional para a segurança dos pacientes. As instituições utilizam isso como um indicador de qualidade.
Essas recomendações, elas são para a prevenção das úlceras, né? Porque elas devem ser aplicadas a todos os indivíduos vulneráveis em todos os grupos etários, e não somente aos idosos. Eu posso ter um paciente jovem que teve, por algum processo clínico, o interrompimento da sua mobilidade, e ele fica sem mobilidade e fica acamado, momentaneamente ou por muito tempo. E eu tenho que favorecer a qualidade dele e atender ele, evitando a formação das lesões por pressão, mesmo ele sendo um jovem. Ele pode sim ter a formação. As intervenções devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde envolvidos, que realizam o cuidado dos pacientes, né? E de todas as pessoas vulneráveis. Então, essa meta, ela é internacional, todos utilizam, para que a gente reduza o índice de lesões por pressão. Muito obrigada. Depois daremos continuidade à segunda parte da avaliação das lesões por pressão.